morávamos em Campina Grande e ele foi convidado para ensinar na Escola Politécnica da Universidade da Paraíba. E tornou-se amigo nosso, ele tinha muita afinidade com os meus pais. E interessante, por esses mistérios da vida, fisicamente ele lembrava muito meu pai, eles eram parecidíssimos. Quem não os conhecia e os via pela primeira vez pensava que eram irmãos. E houve uma afeição recíproca, uma afinidade profunda e transformou-se assim num amigo, num tio para a família, muito querido, muito amado. E assim, era o tempo todo que eu estava na casa da minha avó, ele sempre de alguma forma estava. Ou ele já estava, ou ele aparecia. Também ele teve uma época que morou não sei nem se é convento, mas a gente ia muito no fusquinha da minha tia para lá, deixar ele, pegar ele, e era joia, porque assim, tinha uma natureza incrível, ele ficava mostrando os macacos, ele pedia pra gente fazer força com o Fusca, para o Fusca subir a ladeira. Então ele tinha uma relação com criança, pelo menos comigo, muito gostosa, assim, coisa de avô mesmo. Ele me fascinava em todos os aspectos. Quando eu era criança, me impressionava aquele padre que vinha de motocicleta dar aulas e muitas vezes utilizou um farol na testa para iluminar a estrada. Então ele mostrava que a ciência não era aquela coisa distante. Ele abria um chuveiro elétrico e montava na mesma hora lá em casa. Campina tem aquele clima frio, ele fazia, vocês têm? Aí bolava outro sistema de aquecer as coisas. Depois me acompanhou pela vida, a formação intelectual. Lembra-me uma frase de Machado que me impressionou. Jesuíta, não jesuitista. Machado não se via importante. Físico, matemático, humanista, versado em filosofia, teologia e línguas, jamais se exibia pelo seu saber. Era um gênio, acho que é. Conheci um gênio numa figura extremamente simples e generosa. É difícil definir Padre Machado. É um homem sábio, com conhecimento aprofundado de muita coisa, conversava sobre tudo, e muito simples, muito acessível. Se abaixava para conversar com a criança e conversava com alta intelectualidade. Então, isso é muito admirável. Eu não sei ao certo se o Padre Machado era um sacerdote cientista ou se era um cientista sacerdote. Entendia de literatura como ninguém. Conhecia a literatura brasileira, alemã, francesa, falava várias línguas, inclusive grego e árabe. Ele era o esteio do curso de matemática. Dava qualquer disciplina do curso. Quando não tinha um professor para dar uma certa disciplina, era o Padre Machado que ia dar. Isso também em física. Ele era mais físico do que matemático, mas no resultado final ele era muito bom nas duas coisas. Meu primeiro emprego eu tenho muito orgulho disso, que foi na Unicap. Ele me estimulou a fazer o mestrado em sociologia, o doutorado. Então toda a minha carreira, a minha formação intelectual foi marcada pela figura dele e do Padre Paulo Menezes. Então eu tenho uma gratidão imensa e me sinto muito privilegiada. Eu era menina em Campina Grande, chegava aquela figura que para mim era distante, mas a figura que dominava a área das ciências matemáticas, física, química, tudo. Na fase de maturidade já adulta, eu descobri que ele sabia mais sociologia, mais ciência política do que qualquer sociólogo, do que qualquer cientista político. O amor em Machado era acentuadamente a preocupação com a justiça social, preocupação que ia às causas sociais das misérias do corpo e da alma. Era uma personalidade fascinante, santo,
alegre, gostava de cinema, entendia de cinema, gostava de ir ao cinema. Uma pessoa assim, alegre, que nos fascinava também nesse aspecto. Era um homem sincero, alguns diziam até rude, mas não uma pessoa ofensiva. Era aquela rudeza, aquela sinceridade, não raro ocorrente na companhia de Jesus. Vocês têm um exemplo dessa sinceridade atualmente com o Papa Francisco. Uma pessoa de mente aberta, de coração aberto. Ele não vacilava em discordar e nem em concordar. Ele estava sempre procurando a razão. Era bastante equilibrado. Falava bastante quando tinha que falar, muitas vezes com voz alta para explicar, e às vezes era só silêncio quando a gente tinha que falar alguma coisa muito profunda, mais grave. Ele era só silêncio. Em março de 1987, o meu irmão Raimundo Asfora, que era político na Paraíba, foi assassinado. E o grupo que esquematizou o suicídio, o assassinato, proclamou, através da imprensa e tal, que tinha havido um suicídio. E um fato assim relevante é que antes da polícia ir identificar o corpo na casa dele, que ele foi encontrado morto na própria residência, já havia caminhonetes na cidade de Campina Grande rodando e divulgando o suicídio. E Padre Machado, quando soube, foi a Campina, foi à casa, olhou, viu tudo, viu as fotos, viu a posição e disse que a física não podia aceitar que tivesse havido um suicídio. Houve um homicídio. E foi mais além, foi um homicídio que não foi na residência dele, levaram o corpo para a residência. E mesmo como jesuíta, mas o físico renomado que ele era, ele apresentou um laudo, isso foi relevante. Tanto que o processo caminhou 26 anos, no segundo júri, esse ano, 2013, a justiça proclamou que tinha havido realmente um assassinato. Eu, por exemplo, me espelhei muito nele. Muita coisa que eu hoje sei, que eu hoje faço, eu aprendi com ele, graças a ele. Para mim, ele foi uma pessoa próxima da perfeição. Não estou exagerando, mesmo se ele estivesse aqui e dissesse: Fátima, espera um pouco, eu não era perfeito, mas eu acho que dentre todas as figuras que eu conheci, Padre Machado chega bem pertinho da perfeição. Padre Machado, ele não foi embora na minha vida. Ele é uma pessoa que me acompanha e eu tenho essa certeza. Hoje adulta, velha, qualquer problema que eu tenho, eu penso nele. A vontade mesmo era dizer: Padre Machado, volta. Mas por ser impossível, saudade não mata, não, mas maltrata muito, Padre Machado. Dói demais.